Eu acho que tem também tem dois pontos. O primeiro, o MEI em si ele tem uma série de limitações. Então, você comentou algumas, né? O faturamento é um pouco mais que R$ 8.000 por mês, você já não pode ter. E é pior, quando você abre MEI e tem que migrar rapidamente para o MME, é mais trabalhoso do que se abrir o MME do começo. Então, alguém que já saiba Uhum. que vai atingir esse tipo de faturamento é menos vantajoso, ou não é vantajoso. E também uma série de restrições de atividade. Então, qualquer profissional que vai exercer uma profissão regulamentada, de novo, como médico, advogado, um arquiteto, psicólogo, ele não pode abrir uma MEI. Então, o MEI, como você comentou, foi feito por um empreendedor muito pequeno, às vezes até para começar algum negócio de varejo, alguma prestação de serviço mais simples. Então, já tem uma restrição um pouco de público. E a segunda coisa é que a gente nasceu com... Né, o nosso primeiro mote era descomplicar e desburocratizar. E o MEI, ele é mais simples para operar. Então, até para ele ser mais novo, eu acho que o governo já montou em cima de uma plataforma em que a abertura de empresa, dentro de todas essas limitações que eu comentei, você consegue fazer online pelo site do governo e depois a guia para pagamento mensal dos impostos, ela é uma única por mês, né? Só cuidado que se você estourar o faturamento, depois você toma uma bela multa, né? A gente tem muito cliente que foi perceber que estourou o faturamento alguns meses depois e dá um belo de um trabalho, você paga uma bela multa. Então, a gente sempre recomenda, se você já tem a expectativa de superar o faturamento, já vá para o ME direto, senão o trabalho é maior. Mas a guia ela é única todo mês. Então, essa simplificação, ela era muito mais, que foi né, o início da Contabilizei, ela fazia muito mais sentido para o não MEI, né, a partir do ME, porque o MEI já é um pouco mais simples, né? Aliás, ele é talvez bem mais simples de administrar, não tem muito cálculo de imposto, de novo, é uma guia fixa por mês. Tem isenção de nota na maioria dos casos. Em muitos casos tem isenção de nota, ele é uma autodeclaração, mas até porque para o governo importa menos se ele não estourar o faturamento, né? Dado que a guia é única. É única, fica ali entre fixo. R$50 e R$60, né? Tem uma pequena variação. E, de novo, ele abre empresa super, super rápido. Agora, o MEI para algumas pessoas, o MEI ele é tão fácil que ele acabou se tornando um problema, porque é tão fácil abrir que a pessoa às vezes esquece que tem, e esquece uma obrigação. Então, nessa linha, a gente faz alguns conteúdos e já avaliou algumas vezes ajudar, né, esse empreendedor que tem uma MEI, pelo menos a fazer os lembretes, a fazer com que ele não esqueça as obrigações mínimas. Eu sei como é o dia a dia, a gente às vezes acaba esquecendo. Então, mas tem bastante MEI que se você entrar no site da Receita Federal, o número de MEI irregulares é bem alto, porque eu acho que acontece isso. Às vezes a pessoa esquece que tá com uma empresa aberta e você faturando ou não o MEI, você tem que fazer o pagamento da DAS mensalmente. Mas eu acho que é por essas duas respostas. Primeiro, o MEI já tem uma atuação um pouco mais limitada ali, né, em quem pode ser MEI. E o segundo ponto é porque a desburocratização ou simplificação ela é menos importante para o MEI, dado que já é um sistema mais simples. Muito embora, como eu comentei, né, se tem uma boa parte das pessoas que às vezes acaba ficando irregular no MEI, tem um valor agregado em a gente ajudar, mas ele não, é muito mais simples você fazer a abertura e fazer o acompanhamento ali dos impostos, dado que é uma guia única. Então, E em contatos recentes que eu tive com a representantes da Receita Federal, o MEI, da perspectiva da instituição, desses representantes, ele não é interessante do ponto de vista de erário público, porque ele não compensa para a Receita, nessa perspectiva que eu estou colocando, os benefícios que a pessoa recebe frente ao que ela paga. Então, ela paga lá por volta de R$60, aí vai ter lá aposentadoria, ou seja, recolhe para a Previdência, lá na frente ele pode resgatar isso, auxílio doença, auxílio maternidade, uma série de benefícios lá. Acho que talvez até por isso não tem tanto enforcement, força do governo ali para deixar todos esses MEIs adimplentes, né? Muito embora, se ele não pagar, ele vai ficar como inativo. Alguma hora ele encerra. Mas é um país de bastante MEI mesmo. É interessante que muitos prestadores de serviço, de aplicativos, estão pensando em migrar para esse formato. Então, pegar um motorista, um entregador, alguma coisa assim, que queira realmente ter essa cobertura previdenciária, principalmente, ou auxílio, seguro, doença e tal, de optar pela figura do MEI, que é realmente essa porta
porta de entrada, né? Dentro desse contexto faz muito sentido. É. Então, acho que o MEI ele foi criado para isso, né? Para quem até formalizar o profissional totalmente autônomo, que você comentou de motorista, de entregadores, ele trazer essa segurança para esse prestador de serviço que antes estava quase que... Porque ele também não era CLT, né? Então, ele estava bastante desassistido. Então, o MEI teve esse trabalho, inclusive, social importante. A questão é que, às vezes, a gente, né? Às vezes, uma parte das pessoas acaba usando o MEI da maneira com que não deve usar, né? De novo, estoura o faturamento, emite nota, abre 5 meses, né? Aí já tem um pouco de mau uso, né? De um sistema que foi bem construído, mas, obviamente, toda vez que você tenta fazer um mau uso ali, inicialmente a pessoa tem uma vantagem, depois provavelmente vai ter um problema, né? Porque a Receita Federal, a gente está falando muito de automatização e etc., mas talvez o sistema mais bem desenvolvido e mais bem automatizado sejam os sistemas da Receita Federal, né? Que hoje cruzam absolutamente tudo, né? Cruzam quanto você passa no cartão de crédito, quanto eu tenho até parceiros que a gente tem que eles já comentaram com a gente. Cara, a Receita Federal veio aqui e pediu todas as nossas transações da maquininha do cartão de crédito, né? Então, eles são muito bons em cruzar tudo e aí a pessoa acaba tendo uma dor de cabeça por utilizar o MEI incorretamente. Mas dentro desse contexto que você comentou, o MEI traz uma bela proteção, né, para esse prestador de serviço e tem até um papel social, acho que importante.